Oi, oi pessoal, tudo bem? Vim hoje conversar um pouquinho com vocês sobre aquele assunto, falar mais um bocadinho, né? Sobre o assunto que diz respeito à apresentação pessoal, a importância disso para o nosso contexto, para a nossa vida como um todo, tá? E eu lembro claramente, porque eu anotei, né? Que eu falei a respeito de 6 aspectos diferentes no que diz respeito à apresentação pessoal. Vocês anotaram? Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Eu falei sobre linguagem corporal, comunicação verbal e não verbal, atitudes, valores e habilidades. Hoje eu vou falar aqui mais esmiuçadamente sobre 3 aspectos, que é a linguagem corporal, a comunicação verbal e não verbal e as atitudes que nós podemos demonstrar, que nós demonstramos às vezes sem nos dar conta. Lembra que eu falei a respeito de que muitas das vezes nós não estamos conscientes e por isso pecamos ou erramos na nossa apresentação pessoal? Falando a respeito de linguagem corporal, né? Como nós expressamos com o nosso corpo. Quando nós chegamos, peraí, deixa eu trazer o exemplo aqui de uma estátua. Uma estátua, essa estátua, ela está como essa estátua? Peraí, assim. E ela, assim, não só assim, parece que ela está assim, né? Olhando para baixo, mas com a mão no queixo. Ela demonstra o quê? Embora seja uma estátua, né? Mas esse gesto corporal dela demonstra que ela está pensando, né? Mas quando a gente está assim, o que a gente demonstra? Tédio, né? Então, olha, veja só. Quando ela está assim, uma pessoa está desse jeito, de braço cruzado, ela demonstra o quê? Também tédio, demonstra que não está aberta. Quando ela senta, a expressão corporal, estou dando um exemplo de expressões corporais. Quando ela senta assim, as costas lá para trás, e ela demonstra o quê? Então, veja só, gente, eu citei aqui alguns exemplos de expressões corporais, né, de como nós colocamos o nosso corpo, que dão a entender o que nós, como nós estamos e o que representa aquele local ou aquelas pessoas para nós. Então, veja bem, é necessário dar atenção à expressão corporal, como está o nosso corpo. Estamos atentos, em pé, né, olhando para onde? Para que lado a gente está olhando? Olhando para o nada? Ai, meu Deus. Braço cruzado, olhando para cima, respirando fundo. Então, nós estamos dando a entender alguma coisa. E essa coisa é positiva ou negativa? A respeito de nós mesmos e a respeito do que nós achamos daquela pessoa ou daquele ambiente. Tudo isso conta com todos estes trejeitos e atitude e expressão corporal, nós estamos comunicando. E, por exemplo não, com palavras, expressões verbais, né? Será que é só evitar falar palavrão? Será que é só isso que importa? Quando nós estamos numa apresentação, quando nós chegamos em um determinado lugar e as pessoas estão fazendo a leitura, será que é só, eu não falei nenhum palavrão? Mas como é que você falou? Qual foi o seu tom de voz ao falar com o outro, né? E na sua comunicação, né? Aí, tipo, são palavras onde você repete e o que elas significam? Tem alguma importância repetir tanto? Tipo, então, aí. Então são coisas que nós demonstramos para o outro o que nós temos do nosso repertório, se sabemos nos expressar sem usar. Porque às vezes você está num momento social, descontraído, não há problema nenhum que você repita isso e ninguém nem vai notar que você está repetindo, né? Porque isso é uma coisa comum hoje. Mas, né, ou no seu trabalho,
Isso vai contar muito sobre você. Isso a gente julga, né, que é mais os jovens, né? Os jovens que usam muita gíria. Não, infelizmente não. Não são só os jovens e os adolescentes. A gente observa já pessoas de uma certa idade sem dar atenção a essas coisas. Às vezes falam 2, 3 palavras e a outra é um um palavrão. As suas expressões verbais, né? E elas fazem muita diferença. Eu vou citar também aqui uma situação que eu vivi e que diz respeito a atitudes. Por exemplo, ser gentil. Ser gentil é um artigo de luxo, né? As pessoas hoje acham até que quem é gentil é idiota, né? Infelizmente. Mas isso não perdeu o seu valor. Ser gentil é importante, demonstra educação e demonstra também o respeito que nós temos para com o outro, a boa vontade, a disposição, o quanto nós somos acessíveis. Me lembro uma vez, num evento que eu fui participar, um motorista, ele era quem dirigia a van, né, o veículo era uma van, e ele abriu, né, desceu para ajudar-nos a entrar na van. Quando ele se aproximou, a senhora, não toque em mim, não toque em mim. Ele olhou para mim, da maneira tão ríspida e tão grosseira, pelo um ato de gentileza que ele ia demonstrar. Ela não era gentil, porque respondeu daquela forma grosseira, né? Ela não sabia ser gentil e nem sabia receber um ato de gentileza do outro. Então, assim, quanto ela estava revelando dela mesma e quanto ela estava demonstrando para com o outro. Eu fiquei muito, assim, envergonhada por ela diante do motorista, né? Então, a gentileza é um ato, né? É uma atitude que nós podemos demonstrar que conta muito. O que ela estava dizendo, né, sobre ela com aquela atitude que ela demonstrou? Então, assim, veja só, a apresentação pessoal, né? Como os outros passam a lhe ver a partir das atitudes e do comportamento que você tem. Então, assim, quão válido isso vem de berço, vem da maneira como a pessoa é educada, mas isso não quer dizer que a pessoa não possa aprender. Eu estou numa formação onde a professora, a tutora, onde ela teve que fazer uma mudança nela mesma, né? Porque ela era uma pessoa, por exemplo, a questão dos gestos, né? Ela falou que ela falava com os braços, né? Ela tinha um tom de voz alto, e isso independente do local onde ela estava, e ela falava fazendo gestos com o braço, né? Ela não se limitava às mãos, mas assim, ela era assim e ela não havia se dado conta, né, na formação dela, quando criança, ninguém nunca orientou a comedir, até mesmo em determinados locais, essa questão dos gestos e o tom de voz, quanto ela falava alto em determinados espaços, né? Hoje a gente vê muito isso, às vezes a pessoa está no celular, claro que às vezes é uma dificuldade do próprio som do celular, mas ela não se dá conta. E às vezes parece que ela está falando com uma pessoa que está ali do lado dela e a pessoa está no telefone. Ela não se dá conta de que ninguém precisa ouvir, né? Então ela fala, parece que está falando para todo mundo, né? Isso demonstra o quê? Quando nós vemos uma pessoa assim falando alto demais no celular, que leitura nós fazemos dessa pessoa? Faz parte da apresentação pessoal, né? Então são aspectos que são necessários a gente dar uma atenção e fazer uma autoavaliação, né, das nossas atitudes nesses detalhes, né? Então, daí a importância da atitude, daí a importância do autocuidado, daí a importância também da pessoa fazer uma autoavaliação, né, do seu comportamento, da maneira como ela lida com o outro, da maneira como ela chega. Eu, em outros vídeos, falei a respeito de cuidados pessoais, né? Mas esses pontos aqui também são importantes. Mas eu não vou me estender.
Mais adiante, em outros vídeos, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses detalhes da apresentação pessoal e gostaria de contar com a participação de vocês. Curte o vídeo, tá? Para a plataforma entender que esse vídeo teve alguma relevância, contribuiu de alguma forma, tá? Gostaria que você falasse para mim, colocasse no comentário da onde é que você tá assistindo o vídeo e esse vídeo chegou para você e você é de que região? Em outro momento a gente conversa um pouquinho mais sobre a apresentação pessoal e como nós podemos apresentar isso no nosso contexto, no nosso cotidiano, tá bom?